Deus, e nos aquietamos em tua presença, alimentando a todos com o pão da vida. Sou Moreirão. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, nos protege, Senhor, do dia mal, dos mentirosos, da falsidade. Amém? Confie em Deus. Deus é tudo para cada um de nós. Apenas Ele pode nos fazer tudo e não nos desaponta. Vamos continuar. 1 Reis, capítulo 7, versículo 16. Aqui é a construção que Salomão está fazendo do templo de Deus. Veja como é tudo perfeito. Tudo já está descrito. Deus colocou tudo certinho, o que colocar, que material colocar, como revestir de ouro em tudo para ser a casa de Deus. E Deus vai ver se aprova ainda. Certo? Também fez 2 capitéis de fundição de cobre para pôr sobre as cabeças das colunas de 5 côvados era a altura de um capitel e de 5 côvados a altura do outro capitel. As redes eram de malhas, as ligas de obra de cadeia para os capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas, 7 para um capitel e 7 para o outro capitel. Assim fez as colunas juntamente com 2 fileiras em redor sobre uma rede para cobrir os capitéis que estavam sobre a cabeça das romãs. Assim também fez com o outro capitel. E os capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas eram de obra de lírios no pórtico, de 4 côvados. Os capitéis, pois, sobre as 2 colunas, estavam também defronte e em cima da parte globular, que estava junto à rede, e 200 romãs em fileira em redor estavam também sobre o outro capitel. Depois, levantou as colunas do pórtico do templo, e levantando a coluna direita, pôs-lhe o nome de Jaquim, e levantando a coluna esquerda, pôs-lhe o nome de Boaz. E sobre a cabeça das colunas estava a obra de lírios, e assim se acabou a obra das colunas. Fez mais o mar de fundição, de 10 côvados de uma borda até a outra borda, perfeitamente redondo, e de 5 côvados de alto, e um cordão de 30 côvados e cingia em redor. E por baixo da sua borda, em redor havia botões que o cingiam. Por 10 côvados cercavam aquele mar em redor. 2 ordens destes botões foram fundidas quando o mar foi fundido. E firmava-se sobre 12 bois, 13 que olhavam para o norte, 3 que olhavam para o norte, e 3 que olhavam para o ocidente, e 3 que olhavam para o sul, e 3 que olhavam para o oriente. E o mar estava em cima deles, e todas as suas partes posteriores para o lado de dentro. E a grossura era de 1 palmo, e sua borda era como a de um copo, como de flor de lírios. Ele levava 2.000 batos. Fez também as 10 bases de cobre, o comprimento de uma base de 4 côvados e de 4 côvados a sua largura e 3 côvados a suas alturas. E esta era a obra das bases. Tinham cintas
e as cintas estavam entre as molduras. E sobre as cintas estavam, entre as molduras, havia leões, bois e querubins, e sobre as molduras uma base por cima. E debaixo dos leões e dos bois, junturas de obra estendida. E uma base tinha 4 rodas de metal e lâmina de cobre, e os seus 4 cantos tinham suportes. Debaixo da pia estavam estes suportes, fundidos do lado de cada uma das junturas. E a boca da pia estava dentro da coroa, e de um côvado por cima, e era a sua boca redonda segundo a obra da base, de côvado e meio, e também sobre a sua boca havia entalhes, e as suas cintas eram quadradas, não redondas. E as 4 rodas estavam debaixo das cintas, e os eixos das rodas na base. E era a altura de cada roda de côvado e meio. E era a obra das rodas como a obra da roda de carro. Seus eixos e suas cambas, e seus cubos, e seus raios, todos eram fundidos. E havia 4 suportes aos 4 cantos de cada base. Seus suportes saíam da base. E no alto da base havia uma peça redonda, de meio côvado de altura, e também sobre o alto de cada base havia asas e cintas que saíam delas. E nas placas de seus esteios e nas suas cintas lavrou querubins, leões e palmas, segundo o espaço de cada uma, e outros adornos em redor. Conforme a esta fez as 10 bases, todas tinham uma mesma fundição, uma mesma medida e o mesmo entalhe. Também fez 10 pias de cobre, em cada pia cabiam 40 batos, e cada pia era de 4 côvados, e sobre cada uma das 10 bases estava uma pia. E pôs 5 bases à direita da casa e 5 bases à esquerda da casa. Porém, o mar pôs ao lado direito da casa para o lado do oriente, da parte do sul. Depois fez Irão as pias, e as pás, e as bacias, e acabou Irão de fazer toda a obra que fez para o rei Salomão, para a casa do Senhor. A saber, as 2 colunas e os globos dos capitéis que estavam sobre a cabeça das 2 colunas, e as 2 redes para cobrir os 2 globos do capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas, e as 4 sentas romãs para as 2 redes, a saber, 2 carreiras de romãs para cada rede, para cobrirem os 2 globos dos capitéis que estavam em cima das colunas, juntamente com as 10 bases e as 10 pias sobre as bases, como também o mar e os 12 bois debaixo daquele mar, e os caldeirões e as pás e as bacias, e todos estes objetos que fez Irão para o rei Salomão, para a casa do Senhor, todos eram de cobre polido. Na planície do Jordão, o rei os fundiu em terra barrenta, entre Sucote e Zaretã. Confie em Deus, veja que tudo já Deus planejado. Deus já deixa todo mundo com o seu dom, e isso aqui é feito do melhor. Mas veja que Deus manda fazer para Ele, diferentemente de hoje em 2025, que profetas estão criando templos riquíssimos
mas não para Deus, e sim para consumo próprio.